O jurista Miguel Reale Júnior e integrantes do Instituto dos Advogados aqui de São Paulo vão se reunir hoje com o ministro Sérgio Moro para conversar sobre o pacote anticrime que foi divulgado nessa semana pelo governo. Doutor Miguel Reale Júnior conversa conosco aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado sempre pela atenção. Bom dia, bom dia, ouvintes. Bom, de que maneira o senhor vai tratar esse pacote anticrimes? Eu cheguei a ler algumas declarações do senhor dizendo que o pacote tem algumas falhas, como de técnica legislativa. O que o senhor vai apresentar para o ministro Sérgio Moro? Bom, vamos ver se a conversa, evidentemente, é cordial, num almoço com 300 pessoas, nós vamos lá para ouvi-lo, mas o que é importante destacar nesse pacote é o seu perfil, a sua ideia geral. A ideia geral é de profilaxia, é de recolher antes o condenado e impedir a sua saída o mais possível. Mas isto foge completamente às medidas que são tomadas para o controle da violência. O que interessa a nós, cidadão, que está andando na rua, está no ponto de ônibus, está andando de carro, está em casa, é o combate ao roubo à mão armada. Esse é um grande problema que está ligado a eventualmente uma associação para praticar crimes, mas não está ligado ao crime organizado. E com relação a este fato, nada vai ocorrer. É absolutamente inócuo. Não é porque a previsão de prender com 3/5 da pena no crime organizado, ou prender quem imediatamente depois da decisão do júri, que vai resolver. Se pena mais rigorosa resolvesse, era fácil. Tentaram com os crimes hediondos. Recentemente criaram o crime de feminicídio com pena elevadíssima, crime hediondo também com dificuldades para obter a liberdade depois. Então, o que acontece? Cresce o número de mulheres vítimas de homicídio. Então, a receita é sabida. Não há continuidade no Brasil. O ministro Wilgman promoveu, participou, foi à Colômbia, participou de um grande seminário aqui junto com arquitetos sobre o problema de violência urbana. E a questão está na criação de centros de convivência, especialmente da polícia, treinamento e preparo da polícia para investigação com inteligência. Sabe o percentual de crimes de roubo à mão armada que tem autoria descoberta no Brasil, especialmente nas grandes cidades? 1%. Aí que está a impunidade. Mas nada disso é feito. Tudo é feito faz de conta. Não digo que ele esteja fazendo isso, mas ele está enganado, está equivocado. Não é lei. Existem também erros de técnica legislativa, como fazer um tipo penal citando o PCC ou a Liga Norte. Isso não se faz em tipo penal. Porque se por acaso a organização criminosa for diferente do PCC ou da Liga Norte, o fato não é típico. Mas não é só caso, desculpe, ministro, bom dia, Marco Antônio Villa. Eu observei que na entrevista coletiva, ele deu o exemplo do Código Penal da Itália, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que também lá são listadas algumas organizações criminosas, mas mais, creio eu, com um efeito de exemplo do que significa organizações criminosas. O tipo penal não pode ter exemplo. Não? Desculpe, não pode. Por quê? Porque é uma figura abstrata, cujos dados elementares invariáveis da conduta são descritos para caber em todas as condutas que se assemelhem, que se identificam. Então você não trabalha com dados concretos, você trabalha só com elementos abstratos. Estelionato, praticar através de um engodo, levar a um erro que produz um resultado e uma vantagem indevida para o agente. Você trabalha com dados abstratos que descrevem a conduta de forma modelo da conduta. E não exemplificar, porque na hora que você exemplifica, que esse exemplo concreto não corresponde à conduta concreta que está sendo julgada, o fato não é típico. Então foge completamente. A pribarguém que ele traz chove no molhado. Por quê? Porque a pribarguém é aplicada, primeiro diz assim, a crimes cuja pena máxima é menor de 4 anos. Isso não existe. Não se fala menor de 4 anos, menor de 4 anos é 3. Então, se for 3 anos, isso já está compreendido pela lei dos juizados especiais criminais, seja pela transação, seja pela suspensão do processo.
Nesse caso, deixa eu perguntar, desculpe interrompê-lo, ministro. Eu lembro que o senhor fez muitas críticas àquela reformulação do Código Penal, né? Lá em 2013, já faz algum tempo tal. Que acabou, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, não ocorrendo, não concluindo aquele processo. Não. Né? Perfeito. Significa que, na opinião do senhor, ao invés de medidas pontuais, seria uma reforma geral do Código Penal, por exemplo? Não. Eu acho que algumas medidas ali, a criação do crime de resistência com resultado morte é positivo. Sim. O problema todo nosso de criminalidade, que interessa a todos nós, é o problema de inteligência, de treinamento de policiais e de construção de centros de convivência, de cidadania, especialmente na periferia das grandes cidades. O Yugman foi a Medellín e a Bogotá, onde o exemplo é imensamente positivo. A receita é conhecida no mundo todo. Não adianta. Se você não tem repressão no sentido de averiguação do fato delituoso, você cria a sensação de impunidade. O ladrão sabe que pode assaltar na rua, que nada vai acontecer, porque ele não é descoberto. Não existe trabalho de inteligência. Não existe trabalho de inteligência no levantamento das organizações criminosas, essas de grande monta, não é? Porque existem associações para praticar crime, que é um nível, que as pessoas se reúnem para praticar crime. Existem organizações criminosas que são bem estruturadas, com divisão de tarefas, com ordem, com organização, com hierarquia. Mas, e ao mesmo tempo, é necessário política social. Quando eu estava no Ministério, depois eu saí, nós tínhamos feito a primeira reunião dos ministros da área social, porque é um problema de saúde pública. O número de jovens que morrem no Brasil é imenso, a maior parte é de entre 15 e 24 anos. Mas, ministro, será que não é um caso... Deixa eu colocar, desculpe interrompê-lo, colocar uma questão para o senhor. Não é o caso de fazer uma combinação de tarefas, ou seja, a mudança na legislação com questões como, por exemplo, o senhor destacou, de organização da polícia, questões do campo político-social, quer dizer, mas que passa também por uma mudança na legislação penal? Mas essa legislação que foi feita aí é de profilaxia, isso não vai ter resultado. Isso pode fazer, evidente, tem ali medidas que eu posso dizer, o pagamento da pena de multa foi bem organizado, a criação desse crime de resistência com resultado morte tira a morte de um agente policial que é morto num conflito de resistência do júri, porque passa a ser crime comum, não é crime de homicídio, deixa de ser homicídio, não vai para o júri. Mas dizer que quem está em organização criminosa vai só progredir de regime em 3/5 do cumprimento da pena, é um negócio longínquo. Essas ameaças que vão constar abstratamente da lei não vão ter efeito. Isso chama-se ilusão penal. Então, o problema é esse, deixando de dar atenção para aquilo que vai resolver. Então pode fazer reforma penal, mas ali quantas reformas penais? Evidentemente, pouca coisa. Tem a legítima defesa, é um equívoco imenso aquilo que está proposto como legítima defesa, para ampliar a legítima defesa, é redundante, fala assim, risco iminente de agressão iminente. Se a agressão iminente já está o risco. Sabe? Doutor Reale, pergunta agora aqui de Augusto Nunes, que está nos estúdios. Bom dia, Augusto. Bom dia, ministro. Como vai, Augusto? Tudo bem? Eu queria falar de outra organização criminosa, que é o PT. Diante da condenação do Lula, pelo menos um advogado escreveu o seguinte: que a fragilidade da acusação está no fato de que não foi provada a vinculação dos crimes ocorridos aí no caso do sítio de Atibaia com a Petrobras. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pelo contrário, não é? A sentença bem mostra que estava vinculado à Petrobras, porque foi razão de contratos, e estão referidos na Petrobras, que foi acertado o pagamento ao PT, com desconto desse pagamento ao PT da parte que era gasta com o sítio e com outras vantagens ao presidente Lula, não é? Seja no caso do AES o triplex, seja no caso da Odebrecht, o sítio e o Instituto Lula. Tá? Então, existe absoluta vinculação. Né?
que foi como retribuição, né, pela manutenção da diretoria e por fechar os olhos, e mais, aquilo é comprovada, ficou comprovada a participação do PT, do Lula, tudo mais, através de encontros com diretores da Petrobras, na manutenção de benefícios que eram entregues ao PT e diretamente ao Lula, né? Portanto, não existe, a sentença me parece que explora muito claramente esse aspecto. Ministro, o senhor vai se encontrar com o ministro Sérgio Moro, né? E senhor, essas críticas... Os advogados fazem um almoço mensal, né, em que ele vai expor. Sim. Mas parece que poderemos conversar, porque estaremos à mesa, conversar, trocar ideias, não é? Sim. Tem pontos positivos, mas eu digo, eu estou preocupado que se perca a oportunidade de fazer um grande movimento que deve envolver a União, Estados, municípios e a própria sociedade, para enfrentar e o problema fundamental, que eu volto a repetir, é o problema de treinamento e preparo da Polícia Civil. Nós não temos investigação de crime. Nós temos 700 mil presos e, no entanto, roubo à mão armada, que é o crime que mais leva para a cadeia, tem apuração de apenas 1 a 2% dos casos. Isso é que gera insegurança, isso que me dá medo de sair na rua dirigindo um automóvel. Eu fui assaltado 3 vezes. Não aconteceu nada. Nos 3 vezes que eu fui assaltado, não aconteceu nada. Nada, não se apurou nada, não se fez nenhum processo de inteligência de saber em que local isso ocorreu, a que horas ocorreu, como ocorreu, para estabelecer redes de informação. É importante a rede de informação que ele tenta estabelecer de identificação criminal, fundamental ter uma identificação criminal nacional. Inclusive, à época, nossa no Ministério, nós pensávamos em utilizar o dinheiro do Infoseg, que é muito importante, é um dinheiro que está lá, que pode ser utilizado para essa finalidade. Mas tenho dúvida se isso pode impor que seja feito o DNA. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai considerar isso inconstitucional. Doutor Miguel Reale Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela conversa aqui com os ouvintes da Jovem Pan, internautas. Bom dia de trabalho para o senhor. Obrigado.